Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Mas, Betina, qual é o seu perfil de investidora? Você é mais agressiva, mais defensiva? O que você busca hoje para os seus investimentos? Tá. Eu comecei de forma muito agressiva. Quando eu comecei ali com 18 anos, 19 anos, eu investia, 100% em ações. Só que eu entrei numa época muito boa, né? 2015, a gente pegou a bolsa lá embaixo e ela decola. Então, até no começo, antes de eu aprender mesmo princípios e como a coisa funcionava, eu meio que fiquei iludida, sabe? Bem Sim. o livro Iludidos pelo Acaso, do Taleb, que fica até como sugestão, que é meu preferido dele. Eu falei, nossa, que mundo é esse, né? As ações dobram em um mês. Então, eu dei sorte, porque eu comecei muito exposta, completamente exposta, e tudo subiu. Então, eu dobrei meu patrimônio em poucos meses, coisa que é completamente fora do normal. Aí, conforme eu fui ganhando mais dinheiro, você vai ganhando um pouquinho mais, você vai ficando com medo de perder. Então, eu fui ficando um pouco mais responsável. Hoje, eu tô com um portfólio mais ou menos 50-50, assim. 50% renda variável, principalmente ações, né? Quase que 50% ações. Talvez uns 40% Brasil e 10% fora. E os outros 50% em vários outros tipos de investimento mais de renda fixa mesmo. Eu tenho muito caixa, porque eu gosto de, na hora de uma queda, Assim. aproveitar e me expor um pouquinho mais em ações. Então, assim, eu acho que o meu perfil é super arrojado, tendo 50% em ações. Mas eu converso com gente que acha que arrojado é 100% em ações, Não, né? eu já vi isso. E isso é muito importante falar. A gente sempre fala aqui muito sobre a reserva de emergência, né, Bê? Porque Sim. veio a pandemia e tinha muita gente exposta só em bolsa, né? Sim, sim. E aí a gente tem medo, a gente tem uma responsabilidade de Uhum. falar, porque senão essas pessoas elas podem ficar realmente, elas ficam perdidas na hora ali, Uhum. né? Eu acho que a pandemia mais do que provou a necessidade de ter reserva de emergência, né? Tanto para quem já investe e só tinha ações, quanto para quem nunca investiu e percebeu que tinha um carro, mas não tinha uma graninha ali líquida, né? Exatamente. Aí vende por bem menos o carro, né? Então, Exato. Então, eu também falo muito da necessidade de reserva de emergência. Assim, pelo menos 3 meses de contas pagas você tem que ter num ativo super líquido e seguro, né? Eu recomendo o fundo DI de taxa zero, mas acho que tem várias opções muito boas hoje. E tem que ter. tem que ter, não adianta. Agora, o que eu queria saber? Você investe em cripto? Ou não? Invisto. Investe. Não, porque eu vejo que o pessoal tá falando muito, inclusive quando eu entro. Vamos deixar 2 recados. O primeiro, Felipe Miranda. Um abraço pra você. Você é o nosso convidado aqui no nosso podcast, porque a gente tá falando dele, porque ele também é da Empíricos. Sim. E eu vejo as lives de domingo dele, as quais eu pego muitas informações. Mas, não é pra sequestro, nada disso. Mas, eu acho que a Empíricos tem falado muito sobre, né, sobre cripto, tem trazido muitos especialistas. Quais criptos que você investe hoje? Você acha que pode ter assim, você acredita? Não, acho que daqui tantos anos vai valorizar muito, acho que é o futuro. O que você pensa sobre cripto? Assim, eu penso que sim, é o futuro. Mas eu também penso que a minha opinião vale zero. Assim, acho que o que eu sei ou o que eu não sei sobre cripto é igual a zero. Mas é aquela coisa até do Taleb, né? Understanding is a poor substitute for convexity. A convexidade, a assimetria de risco versus retorno que criptomoedas traz, ou seja, eu tenho no máximo 100% a perder, mas do lado do ganho é muito assimétrico, eu não tenho só 100% a ganhar, eu tenho muito mais para ganhar, você não precisa entender disso, você só tem que colocar um pouquinho. Porque um pouquinho, se for a zero, você não morre, mais um pouquinho, se for, né, multiplicando ao longo do tempo, isso muda, assim, sua vida. Então, se você coloca ali 1% do seu portfólio e isso vai a zero, nada aconteceu com você. Agora, se aquilo dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, fez uma grande diferença. Então, é assim que eu enxergo o cripto. E você investe em Bitcoin ou você investe em outras também? Então, aí eu tenho... Hoje eu tô bem exposta em cripto, tá? Eu tenho 10% em cripto hoje.
3% em Bitcoin, 3% mais ou menos. Eu divido em 3 partes, né? Os outros 3%, eu tenho em fundo bem diversificado, mas aí eu nem sei quantas tem lá dentro, ETF, porque... no caso? Não, eu tenho fundo fundo. ativo Ah, tá. mesmo, na Vitrio. Que é o André Franco que cuida, que é assim, um dos maiores especialistas de cripto do Brasil. Ele bate o Bitcoin consistentemente. Acho que ano passado o fundo dele deu 600%. Então, eu tenho essa parte bem diversificada, que acho que tem umas 10 moedas. Certo. E aí tem uma cripto agora, que tá todo mundo muito... o pessoal lá na Empíricos tá muito, assim, animado, que se chama AXS. Eu não sei nada de AXS. Eu sei que tem a ver com um jogo que você fica... Ó a loucura, né? Cripto é muito loucura, né? Muito. É um jogo que as pessoas ficam jogando e, tipo, cruzando animaizinhos. E aí tem família dos animaizinhos. Enfim, uma coisa que até hoje eu não tem entendi. cripto pra tudo, Tem né? cripto pra tudo, Tem de time é de bizarro. futebol, tem... Enfim, é uma variedade de Imagina de esses opções, caras, né? o que eles estudam, né? Deve Não, ser, eu nunca nossa entendo. senhora. Pra mim é uma loucura essa história toda. Mas aí também tô com uma parte legal em AXS. Eu coloquei, tipo... semana retrasada, o negócio dobrou em 3 dias. Então, assim, é uma altíssima volatilidade, principalmente quando a gente fala de moedas mais específicas, que não o Bitcoin. Bitcoin, claro, é quase que um benchmark, né? Um índice, tem É um menos reizão volatilidade ali, né? hoje. Poderoso chefão. Mas eu tô gostando de brincar um pouquinho ali, assim. Eu enxergo dessa forma. Se for a zero, tá tudo bem. Fazia parte do jogo, eu estava topando que isso acontecesse. Mas 10% é o que eu topo. Ou Perder. seja, um dinheiro Não mais que isso. que fique claro a regra que a Se Bettina perder, perdeu. Não é um ganhar. dinheiro que ela pega da reserva de emergência. Não, Porque a gente tá vendo muito isso. Eu tava falando pro André até com o Roxo. Muita gente nessa alta das criptos estava voando. Tô investindo, tal. Só que agora caiu. Uhum. Né? E aí a pessoa não tem reserva de emergência. Não, Fala, meu perigo. Deus, o que eu vou fazer? E, Bettina, você tem alguma estratégia específica? Por exemplo, eu tenho a estratégia do rebalanceamento de carteira. Porque além de diversificar o patrimônio, eu faço o rebalanceamento e isso eu me sinto tranquilo. Posso dormir tranquilo, enfim, me sinto seguro. Você faz algum tipo de estratégia? Como é que é a sua estratégia hoje? Eu faço rebalanceamento também. Subiu demais, eu vendo aquela parte, como aconteceu com ações. Na pandemia, eu acabei pegando boa parte Seu do caixa. caixa e comprando mais. Aí, aquilo deu uma bela recuperada. Acho que no começo do ano, eu tava, tipo, 70% ações. Aí, eu peguei aquela parte, vendi e trouxe um pouquinho mais para renda fixa. Então, eu vou fazendo assim também. Eu não sou muito bitolada, assim, em respeitar a vírgula da vírgula na alocação. Mas eu tento buscar, assim, nunca ultrapassar 50% de renda variável. E nunca ficar com menos de 3 vezes o meu salário, o meu custo mensal, sem estar na reserva de emergência, né? Que eu acho uma loucura, assim. Então, eu tenho essas 2 regras máximas. E aí, ultrapassou no mês seguinte, sem muita pressa também, mas no mês seguinte eu faço essa venda, administro também, né? Para não ter que pagar muito imposto. Então, ações têm um limite ali por mês, né? Para você não precisar pagar. Então, eu faço essa administração e tento sempre rebalancear. Mas você faz o rebalanceamento uma vez por mês, uma vez por ano? Depende de quanto andou, né? Ou da fase, né? Por exemplo, eu, durante a pandemia, Bettina, eu fazia rebalanceamento semanal. Nossa, Porque não, o negócio tava assim, você via Petro subia 15%, Prio caía 30%, era um absurdo. Então, semanalmente eu ia lá, eu também fui utilizando meu caixa para comprar e fui fazendo um rebalanceamento ali, né? Mais próximo. Mas geralmente eu faço uma vez por mês. Eu não tenho o costume de ficar olhando muito minha carteira. Eu também não, Eu não olho, eu falo muito assim, que eu não olho muito preço, né? Eu chego no final do mês, dia 1, eu vou lá, olho minha carteira como é que tá, o que ficou para trás eu compro, eu pego minha sobra do salário, eu compro, enfim, faço aqueles ajustes, né? Eu sou da opinião de que não adianta a gente ficar olhando muito a carteira, senão vira torcedor, né? Você fica aquele cara, nossa, Banco Inter vai subir, vai subir, vai... Ou você fica com uma ansiedade que... você acaba atrapalhando o quê? O seu e a dia chance dia. de você tomar decisões ruins movido Ficar por girando esses a carteira toda sentimentos, hora. né? É muito grande. Então, eu também sou da opinião de olhar pouco. Ou seja, buscar o dinheiro no trabalho, trabalhar, né? Exato. E ficar menos Trabalho. tempo olhando. Porque o que vai girar o teu patrimônio, como diz o Baster, eu gosto bastante dele, é a questão de você não olhar preço. Trabalha, aporta
e deixa as boas empresas trabalharem por você. Você pensa assim também, então? Eu penso assim, inclusive, eu fazia todo dia no meu Instagram o fechamento do mercado. Então, eu colocava o que subiu, quanto subiu, o que caiu, dólar, Bitcoin, bolsa aqui, bolsa lá, ETF, não sei o quê. E aí eu vi que, assim, por que eu tava incentivando as pessoas a acompanharem o 1% que subiu hoje? E, assim, elas ficavam perguntando cadê o fechamento de mercado? Se eu não tava preocupada com aquilo, eu só ia pesquisar aquilo pra postar ali. E eu tava gerando nas pessoas exatamente isso, esse senso de precisar ficar olhando todo dia. Aí eu falei, quer saber? Não tem nada a ver isso. Eu não fico olhando tudo isso. E aí eu parei. E justamente pensando nessa filosofia, assim, eu não entro todo dia na conta das minhas corretoras. Eu devo entrar, sei lá, uma vez a cada 3 dias, só pra dar uma olhada, né? Aquela curiosidade. A gente curiosidade. tem, né? Final do dia dá uma olhada ali. Mas assim, não que eu vá fazer alguma coisa, é por pura curiosidade. Como eu tenho, né, 50% em ações, dá uma mexida Sim. boa, assim. Você quer ver se, né? Você tá podendo comer um camarão ou se você vai ficar no miojo aquela noite.